Feliz sábado. Queridos irmãos, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui nesse lugar tão solene, tão sagrado, né? E vamos orar para que o Espírito Santo esteja conosco. Irmãos, o assunto que vamos falar, ele é essencial para a nossa salvação. Eu quero parabenizar a comissão organizadora que escolheu os temas. Nós precisamos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Apocalipse 14. Nós vamos focalizar aqui o preparo individual e o preparo familiar. Observem o que diz Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz. Observem bem, os detalhes do verso seguinte: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Observem que o apóstolo João, inspirado, ele teve a visão de um anjo voando pelo meio do céu. O que esse anjo tinha na mão? Evangelho eterno, para pregar a toda a nação, tribo, língua e povo. Bem, agora ele dá um anúncio. Chegou a hora do juízo. E adorai. Para estarmos preparados para o juízo, precisamos adorar a Deus. Agora, irmãos, nós encontramos aqui nesse mesmo capítulo dois tipos de adoração. Adorar a Deus, aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. O que significa adoração? Já pensaram? O que é adoração? Adoração é reverenciar alguém, no caso Cristo, né? É submeter-se a Ele, é fazer sua vontade, é nascer de novo, é crer em Jesus. E o culto de adoração envolve louvor, alimentação da palavra e oração. O irmão André repetiu várias vezes aqui, quando alguém vinha apresentar, ele dizia assim, que esse louvor seja aceito como cheiro suave perante o Senhor. Eu pergunto, como que o nosso louvor, a nossa oração, a nossa adoração pode chegar ao trono de graça? Vamos pensar na palavra, né? Como que essa adoração pode chegar ao trono da graça? Como? Por intermédio de Cristo. Interessante que em João, no capítulo 4, não se lembra que aquela mulher samaritana, ela quis fazer uma discussão com Jesus, ela falou assim, vem cá, onde que nós devemos adorar? Em Jerusalém ou em Samaria? Qual foi a resposta de Jesus? Olha, vai chegar a hora que nem em Jerusalém, nem em Samaria, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O que quer dizer adoração em espírito? A verdadeira adoração, ela é guiada pelo Espírito Santo. Está claro? A adoração verdadeira é guiada pelo Espírito Santo. O Espírito de Profecia diz assim, às vezes nós nem sabemos, então isso aqui é essencial. Perceberam que a adoração está ligada com a hora do juízo, que é uma submissão a Deus? A verdadeira adoração é uma submissão reverente e fixado. Cristo, nosso mediador, e o Espírito Santo.
estão constantemente intercedendo em favor do homem. Quantos intercessores nós temos aqui? Como faz Cristo, que apresenta seu sangue derramado desde a fundação do mundo. O Espírito opera em nosso coração, extraindo dele orações, penitência, louvor e ações de graça. Vamos entender bem, irmãos, a missão de Cristo e do Espírito Santo. A gratidão que dimana de nossos lábios é resultado de tocar o Espírito às cordas da alma em santas memórias, despertando a música do coração. Vocês perceberam que quem é o autor do nosso louvor, da nossa oração, do nosso arrependimento, da nossa conversão, da nossa obediência? Quem é o autor? Quem? O Espírito Santo. Aqui diz assim: o Espírito opera em nós, despertando as melodias do coração, em louvor, ações de graças, contrição, arrependimento, etc. Vamos continuar. Os cultos, as orações, o louvor, a penitente confissão de pecado sobem dos crentes fiéis. Vamos voltar um pouquinho. Quem é que produziu isso aqui nos crentes fiéis? O Espírito Santo. Agora veja um grande problema aqui agora. Mas passando através dos corruptos canais da humanidade. Espera aí. Não são crentes fiéis? Aqui não falou de crentes fiéis? Mas esse louvor, essa adoração produzida pelo Espírito Santo, ao passar por nós, ficam tão maculados que, a menos que sejam purificados por sangue, jamais podem ser de valor perante Deus. Não ascendem em imaculada pureza. E a menos que o intercessor, que está à mão direita de Deus, purifique tudo por sua justiça, não será aceitável. Todo o incenso dos tabernáculos terrestres tem de umedecer-se com as purificadoras gotas do sangue de Cristo. Ele segura perante o Pai o incensário dos seus próprios méritos, nos quais não há mancha de corrupção terrestre. Nesse incensário, reúne ele as orações, o louvor, as confissões do seu povo, juntando-lhe sua própria justiça. Imaculada. Então, perfumado com os méritos da propiciação de Cristo, o incenso ascende perante Deus completa e inteiramente aceitável. Voltam então graciosas respostas. Irmãos, perceberam a profundidade desse ponto? Então aqui diz o seguinte: a verdadeira adoração é produzida pelo Espírito Santo no crente fiel. Mas ao passar por nós, como sai? Maculada. A adoração sai maculada pela nossa corrupção inata. E agora, para que essa adoração chegue ao trono de graça, o que Jesus faz? Ele filtra com seu sangue e acrescenta o incenso da sua perfeita justiça. Então, irmãos, quando um coral vem à frente, quando alguém canta um solo, quando alguém faz uma oração, seja na igreja, seja em casa, seja individual, o que é necessário para que essa adoração seja aceita perante o Pai? Nós perceberam que nós dependemos em todo momento da justiça perfeita de Cristo. Então, irmãos, eu quero sugerir o seguinte: sempre que nós formos apresentar qualquer coisa a Deus, seja no culto da família, seja no culto da igreja, seja na comunhão individual, vamos ter em mente que aquela adoração só pode ser aceitável
ao Pai mediante a perfeita justiça imputada de Cristo. Quer dizer imputada? Quer dizer, a justiça perfeita de Cristo é colocada na nossa conta, é acrescentada à nossa adoração para que ela seja aceita. Isso é essencial. Agora, irmãos, no mesmo capítulo de Apocalipse 14, há um outro tipo de adoração. No capítulo 14 de Apocalipse, aqui fala de uma adoração a outro poder. Nos versículos 9, diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na mão, também se beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice de Deus, preparado no cálice de sua ira, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante da presença do Cordeiro. Interessante, irmãos, vamos ver se gravamos bem esses pontos, né? A palavra de Deus fala de dois tipos de adoração, está claro? A primeira, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. No versículo 9, fala de um outro poder, adorar a besta. O que quer dizer a palavra besta, no sentido profético? A besta é um poder político-religioso, humano. Então a palavra de Deus fala de uma verdadeira adoração, que Jesus mencionou para a mulher samaritana. É necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A adoração dos filhos de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então eu quero advertir os irmãos aqui, a todos nós, inclusive a mim, de uma adoração formal. Adoração formal é aquela assim, olha, eu tenho um bom costume, né, de orar, tenho o costume de cantar, tenho o costume de fazer o culto de manhã, tenho o costume de fazer o culto à tarde. Então nós corremos o risco de apresentar uma adoração formal, quer dizer, uma adoração costumeira, mas sem fé, sem comunhão com Deus. Alguém pode pensar assim, bem, eu não posso sair de casa sem orar, então eu vou orar, já cumpri meu dever, vou embora. Cumpri meu dever de orar. É isso a adoração? Não. Adoração é comunhão com Deus. Adoração, aqui diz assim, é dirigida pelo Espírito Santo. É Ele que me inspira a cantar, a orar, a estudar a palavra, a manter comunhão com Ele. Essa é a adoração dos filhos de Deus. A adoração da besta, eu já mencionei que besta é a figura que Deus usa para se referir a poder terrestre, poder humano ou político-religioso. Não vamos aqui entrar em muitos detalhes, né? Então, perceberam a diferença? Só que a adoração a Deus é uma adoração inspirada pelo Espírito Santo, é uma adoração espontânea, e a adoração da besta é uma adoração forçada, adoração rotineira. Então aqui existe uma bênção para quem adora a Deus, no capítulo 14, verso 6 e 7, existe uma maldição para os que adoram a besta e a sua imagem. Agora eu pergunto, será que nós podemos adorar na forma errada dentro da igreja? Podemos. Quer dizer, se eu faço uma adoração costumeira, formal, até pode ser o seguinte, eu negligencio a minha devoção pessoal, eu negligencio a minha devoção familiar, mas na igreja eu adoro. Porque na igreja, irmãos, todos estão bem, né? Agora, qual é a adoração principal que Deus espera de nós? Então, Jesus falou com a mulher samaritana, Deus espera que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Diz que o Pai procura aqueles que assim o adoram. Então, recapitulando um pouquinho, como que quem origina a legítima adoração? Quem origina, quem desperta, quem extrai? O Espírito Santo.
E como que essa adoração que passa por mim, que sou um pecador, pode chegar ao trono da graça, pode chegar à presença do Pai Celestial? Então Jesus filtra a minha adoração toda errada, toda equivocada, e ele filtra essa adoração, acrescenta o seu sangue e a sua perfeita justiça. E essa adoração, ela é recebida pelo Pai como se fosse de Cristo. Ele apresenta a adoração, que foi originada pelo Espírito Santo, passou por mim, e ele apresenta essa adoração como se fosse sua. Porque Jesus é o nosso substituto, Jesus é o nosso advogado, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então, irmãos, sempre que formos cantar, orar, estudar a palavra, devemos orar para que o Espírito de Deus nos dirija e que nós sejamos aceitos pelos méritos de Cristo. Não é cair numa outra forma, não. Nós devemos estar conscientes de que só podemos ser aceitos pelo Pai pelos méritos de Cristo, pela perfeita justiça de Cristo. Então a nossa adoração é apresentada ao Pai de maneira perfeita, porque Jesus acrescenta o seu sangue e a sua perfeita justiça. Bem, irmãos, uma outra parte da adoração é o estudo da palavra. A palavra representa Cristo. Está claro? Quando em Hebreus capítulo 12, nós encontramos aquela declaração muito conhecida, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora observe o verso 2, que diz assim, olhando. Esse verbo olhar está na forma contínua, né? Em português se diz gerúndio, né? Quer dizer, uma forma contínua. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. E no versículo 4 fala da nossa luta contra o pecado. Bem, será que eu tenho força para lutar contra o pecado? Não. Como que eu luto contra o pecado? Olhando para Jesus. Está claro? Então aqui diz assim, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tenho resistido até o sangue. Então eu só posso resistir ao pecado, meus defeitos de caráter, olhando para Jesus. Mas aí vem a pergunta, Jesus não está aqui fisicamente. Ele está presente como Deus, está claro? Porque Jesus é Deus pleno. Ele é onipresente, ele está aqui, com toda certeza. Mas como que eu olho para Jesus? Estudando a palavra. Irmãos, percebe que esses elementos de adoração individual e familiar, eles não são atos mecânicos, não. Então, olhar para Jesus é alimentar-se de sua palavra. Não vamos esquecer que o verbo está numa forma contínua, olhando. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Bem, no livro de João, no capítulo 6, Jesus fez uma pregação que causou uma crise, porque os seus seguidores, os judeus e os discípulos, estavam esperando um reino terrestre. E Jesus procurou terminar com aquela ilusão. Ele falou, olha gente, para vocês terem vida espiritual, precisam comer a minha carne e beber o meu sangue para ter vida. E os judeus tentaram literalizar aquilo, né? Como é que esse homem vai nos dar carne para comer, a sua carne para comer? Bem, Jesus explicou depois, né? Falou, olha,
A carne para nada aproveita, o espírito que aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, aceitar a Jesus, o que é que significa aceitar a Jesus? É alimentar-se dele. Então, aqui diz assim, a partir do verso 51, capítulo 6 de João: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus respondeu depois, verso 53, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho de Deus e não beber o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus repetiu, né? Ele enfatizou. Bem, depois ele disse, olha, eles começaram a dizer, como é que esse homem vai dar a carne para comermos? Jesus disse, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Agora, irmãos, como alimentar-nos da carne e do sangue de Cristo? Como alimentar-nos da carne e do sangue de Cristo? Eu creio que todos os irmãos aqui leem a Bíblia, sem dúvida, né? Todos leem a Bíblia. Agora, quantos se alimentam da palavra de Deus? Às vezes, irmão, nós pegamos a Bíblia e achamos um texto, assim, olha, esse texto aqui é muito bom para aquele irmão lá. Olha, esse texto aqui, nossa, que texto para aquela igreja, né? Olha, para enfrentar não sei quem, esse texto aqui, né? Então, a pessoa é tentada a encontrar muito texto na Bíblia para os outros. Para ele não acha nada. Ele está se alimentando? Não. Observem. Como a vida física se mantém pela comida, assim é a espiritual mantida pela palavra de Deus. E toda alma deve receber por si própria. Eu me lembro, irmãos, que quando meu pai era católico, novo, ele tinha sonho de ler a Bíblia, não? E ele se dirigiu a um sacerdote, não? E falou, olha, eu quero comprar uma Bíblia, eu tenho desejo de ler a Bíblia. E o sacerdote falou assim, olha, é o seguinte, se você ler a Bíblia sozinho, fica maluco. Se você ler a Bíblia sem a ajuda de um padre, você vai ficar maluco. Você precisa de uma ajuda. Quer dizer, eu preciso interpretar para você. Mas o que diz a inspiração aqui? Como a vida física se mantém pela comida, e às vezes eu brinco com os irmãos, digo assim, olha, irmãos, é o seguinte, eu vou comer lá, os irmãos fiquem tranquilos aí, que eu vou comer e os irmãos ficam alimentados, tá bem? Quem concorda? Não tem sentido, né? Mas às vezes nós fazemos assim com a palavra. Bem, eu não preciso estudar a palavra não, porque já tem o pastor que prega, né? Já tem o obreiro que prega, né? Ele ganha para isso, né? Então eu não preciso me preocupar com isso não. Eu vou para a igreja lá e eu escuto, né? É importante vir à igreja e alimentar-se com a pregação, mas não é suficiente. Aqui diz assim, toda alma deve receber por si própria vida da palavra de Deus. Como temos de comer por nós mesmos, a fim de receber nutrição, assim devemos receber a palavra por nós mesmos. Não haveremos de obter simplesmente por meio de outra pessoa. Cumpre-nos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo. Observem, para que eu assimile a palavra, eu preciso ser dirigido pelo autor da palavra. Agora, como estudar? Interessante que o Espírito de Profecia dá até os detalhes, né? O método de estudar a palavra de Deus. Às vezes, irmão, nós fazemos o ano bíblico, né? Que é importante. Por favor, ninguém tire de cabeça isso. Mas às vezes lemos 3 capítulos cada dia, 5 capítulos no fim de semana. Olha, irmãos, eu estou fazendo o ano bíblico. Esse ano já completei 40 vezes que eu li a Bíblia.
Mas como que o Espírito de Profecia orienta a ler, a estudar a palavra? Devemos tomar um versículo, concentrar a mente na tarefa de averiguar o pensamento nele posto por Deus para nós. Então eu tomo um versículo da palavra de Deus. Vamos voltar à comida física, né? Irmão, se eu vou ali o refeitório, né? Que é essa comida saborosa que irmãos prepararam, né? E lá eu como 3 pratos. Como, né? Depois eu nem aguento andar, né? Eu estou alimentado, eu estou saciado, mas estou alimentado. Para eu me alimentar, o que eu preciso fazer? Eu preciso mastigar bem, né? Assimilar as propriedades nutritivas do alimento. Às vezes uma maçã é suficiente, às vezes 2 bananas é suficiente para me alimentar bem. Mas eu posso comer 3 pratos de macarrão com feijão, com outra coisa, e como e não me alimento. Eu saio daqui empanturrado. Se fala isso aqui em Portugal? Empanturrado? Cheio, né? Nem aguenta andar, né? Mas aqui a palavra de Deus diz assim: devemos tomar um versículo, concentrar a mente na tarefa de averiguar o pensamento nele posto por Deus para nós. Jesus quer falar-me individualmente. Isso faz parte da adoração. Uma vez um irmão de muita experiência falou: Davi, a oração não é só você falar com Deus. Olha, Senhor, às vezes apresentamos um e-mail, né, ou uma mensagem, né? Olha, Senhor, eu preciso disso, e mais disso. Amém. Eu passo um tipo de mensagem, né? Mas a oração é um diálogo. Oração é um diálogo. Ele diz assim: a verdadeira oração, o adorador, ele fala com Deus e ele se demora para ouvir a voz de Deus, para que Deus lhe fale. Mas já perceberam que às vezes, quando estamos em angústia, fazemos a oração sincera, fervorosa, Deus não fala, Deus nem sempre fala assim, de maneira literal, né? Mas você sente o alívio, ele te transmite a graça, ele transmite o alívio, transmite o poder. Convém demorar-se sobre esse pensamento, até que nos apoderemos dele e saibamos o que diz o Senhor. E mais abaixo, no mesmo capítulo, está no desejado, diz que a palavra destrói a nossa natureza carnal e nos dá nova vida em Cristo Jesus. Então, irmãos, estamos falando aqui nessa tarde do preparo do indivíduo e da família para a volta de Jesus. E vocês sabem que a salvação é hoje, né? Talvez estejamos pensando assim: bem, eu vou ficar firme até o fim da minha vida para ser salvo. Mas será que o fim da minha vida não pode ser hoje? Então tem que estar preparado hoje, né? Tem que estar preparado hoje. Então, a salvação é diária. Eu necessito de ser salvo cada dia. E é claro que se Deus me der aí muitos anos de vida, eu devo ser fiel a Ele cada dia, até o fim. Mas eu sou salvo cada dia. Jesus intercede por mim cada dia. A minha comunhão com Ele deve ser contínua, diária. Diz o desejado que devemos entregar-nos a Deus cada momento. Nós não podemos reservar a religião para o sábado. Então, sábado é um dia especial, vamos adorar o Senhor, vamos cantar, vamos orar, vamos estudar a palavra. Acabou o sábado, bem, é outra história agora. Vamos continuar nossa rotina, vamos esquecer de religião. Sábado que vem, de novo, né? Não. Claro que sábado é um dia especial, porque nós podemos nos esquecer de muita coisa e concentrar a nossa comunhão com Deus. Sábado é uma grande bênção. Então, quando meditamos no poder criador de Deus e no poder redentor de Deus, nós temos assunto de sobra para o sábado, não temos? Jesus me criou no 6º dia. Jesus me redimiu no 6º dia. Morreu às 3 da tarde, sexta-feira.
Então, irmãos, a nossa salvação depende dessa ligação com Deus, dessa fé em Deus. Agora, já a adoração da besta é uma adoração formal, de memória, sem muito raciocínio, né? E forçada, como aquela adoração de Nabucodonosor, né? Olha, aqui está a estátua, todos têm que adorar, se não adorar vai ser morto, vai ser lançado no fogo. Essa é a adoração da besta. A adoração de Deus, ela é voluntária. Temei a Deus, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Agora, irmãos, por falar em adoração familiar, como está o altar da minha família? Vocês vão se lembrar que Elias, quando ele estava pregando aquela reforma para Israel, ele foi restaurar o altar que estava quebrado. Ele restaurou o altar, ele reconstruiu o altar. Eu pergunto aos irmãos, cada um responda por si, né? Como está o altar da sua família? É verdade que até o culto da manhã e da tarde pode virar formalidade também, mas não é isso. Nós precisamos adorar a Deus pela manhã. No livro Caminho a Cristo diz assim: consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disso vossa primeira tarefa. Bem, você está fazendo um culto, chega alguém de fora, o que você faz? Eu vou apressar aqui que está chegando alguém. Não, convida a pessoa a fazer parte do culto. Então, o culto familiar equivale ao sacrifício da manhã e da tarde em Israel. Irmãos, imaginem, o adorador individual que tem comunhão com Deus, que ao despertar, a sua primeira preocupação é buscar a Deus. Agradecer pela noite e pedir a bênção para o dia. Agradecer pelo dia, pedir a proteção para a noite. E diz um texto da inspiração que aquela pessoa que dorme pensando em Jesus, ele vai despertar pensando em Jesus. Então, queridos irmãos, a nossa preparação, embora o nosso comportamento cristão seja fruto, seja necessário como fruto, eu não posso cair na religião comportamental. O que quer dizer isso? Eu vou ser salvo pelo meu comportamento. Não. Eu sou salvo pela graça de Cristo, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É claro que a pessoa em comunhão com Cristo, ela vai ter um comportamento diferente. Está claro? Então, como que ele vai tratar a esposa, como vai tratar... Que o cristão, a pessoa que é cristã, em índice de cristianismo, não é o meu comportamento aqui na igreja, que aqui na igreja todo mundo age bonitinho, eu trato a minha família como propriedade de Deus. Então, que é uma adoração objetiva, curta e séria. Não precisa ser longa, cansativa, nada disso. E tem também adoração, eu me sinto. Numa reunião solene como esta, onde ouvimos louvor, adoração é importante, adoração congregacional. Mas a adoração básica é o meu relacionamento individual com Deus. Aí, em seguida, vem a adoração da família e a adoração da igreja. Até, irmãos, eu me lembro que eu estava fazendo um culto e um irmão fez uma observação que eu achei muito válida. Os irmãos já perceberam que nós costumamos fazer o culto de pé? Por quê? Alguém até falou assim, olha, vamos fazer uma comissão de pé que acaba mais rápido, né? Uma comissão de pé acaba mais rápido. E ele me ensinou diferente, falou assim, olha, Davi, vamos fazer assim, olha, vamos cantar um hino, orar ao Senhor pedindo a sua direção e vamos sentar. Vamos sentar-nos, estudar a palavra tranquilamente, sem pressa. É claro que não precisa ser longo, né? Eu canto um hino, eu oro, pedindo a direção do Espírito Santo,
E sento, vamos sentar e meditar na palavra. Pode ser num verso, pode ser em Salmo 23, né? Mas vamos sentar, sem pressa. Aí eu medito na palavra, canto um hino, faço oração, terminou. Perceberam a diferença? Então aí alguém me perguntou, por que vocês fazem curso de pé? Por que lê de pé? Por quê? Da vez não pensamos, né? É um costume, né? Mas de pé acaba mais rápido, não acaba? Eu tenho pressa, né? E no livro Educação diz assim, muitos buscam a presença de Deus, mas voltam mais vazios do que antes. Por quê? Estão com pressa. Eles não têm tempo de ouvir o Senhor. Eles apresentam ao Senhor uma lista de coisas, né? Senhor, faça isso, aquilo. Amém. Então a comunhão com Deus deve ser assim uma coisa mais profunda, mais relacionada com Deus. É uma comunhão com Deus. Está claro? Então, queridos irmãos, como eu posso me preparar para a volta de Jesus e para o juízo, de acordo com Apocalipse 14, a mensagem do primeiro anjo? Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorar significa reverenciar, submeter-nos, obedecer. Eu não posso adorar a Deus, irmãos, a realidade é esta, se eu não nasci de novo. Quem é que adora a Deus? São os seus filhos. Então, para eu adorar a Deus, eu preciso me entregar a Cristo. Ao entregar-me a Cristo, o Espírito Santo assume o controle da minha vida. Ele vai inspirar a verdadeira adoração. A oração, o louvor, ações de graças, arrependimento, contrição, conversão e obediência. Vamos só recapitular um pouquinho, não? Então, o Espírito Santo é Ele quem me inspira a louvar, a orar, a confessar os meus pecados, a arrepender-me e obedecer. É Ele quem inspira. Mas a obra do Espírito Santo é pura e perfeita. Não há dúvida disso. Mas ao passar por mim, pecador, como sai a minha adoração? Contaminada pela minha pecaminosidade. Agora, para que essa adoração seja aceitável ao trono da graça, Jesus filtra com seu sangue e acrescenta a sua perfeita justiça. Então, diz a inspiração, agora sim, voltam graciosas respostas. Então, aqui diz assim, a parte final, Oxalá vissem todos que quanto à obediência, penitência, louvor e ações de graças, tudo tem que ser colocado sobre o ardente fogo da justiça de Cristo. A fragrância dessa justiça acende qual nuvem em torno do propiciatório. Voltam então graciosas respostas. Queridos irmãos, vocês acham que precisamos de uma reforma na nossa adoração? Então, a adoração verdadeira não é uma mera formalidade. Não é um mero decoreba. Eu já aprendi isso, decoro, repito e tal. Embora seja bom memorizar, né? Mas a adoração é algo mais. A adoração é uma comunhão com Deus. Ao me dirigir a Deus, eu me autoexamino como está a minha condição, eu confesso meus pecados, eu me arrependo, confio unicamente na sua graça e eu saio alimentado. Irmãos, e se eu estou em comunhão com Deus, se eu morro hoje, estou salvo. Eu estou com Cristo. Está claro? Então, irmãos, esse é um ponto muito solene em nossa preparação. Eu gosto muito de um texto que eu já repeti aqui em Portugal muitas vezes. Talvez os irmãos já saibam de cor, né? O livro Desejado diz assim: o homem pecaminoso, e a mulher pecaminosa, né? O homem pecaminoso pode ser justo diante de Deus unicamente quando ele crê
em Deus e mantém vital conexão com Ele. Irmãos, isso aqui é uma necessidade permanente. Eu dependo da perfeita justiça de Cristo em todo momento. Não é só domingo, quarta e sábado, é todo momento. Não é só na hora do culto. É no meu caminhar pela rua, é nos meus negócios, na minha comunicação com as pessoas. Eu preciso estar dependente de Cristo. Ele diz assim: sem mim, nada podeis fazer. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos irmãos, que aproveitemos essa ocasião tão solene que temos aqui para entregar-nos sem reserva a Deus. Nós precisamos chegar ao ponto, irmãos, de desconfiar totalmente de nós mesmos e confiar totalmente em Cristo. Eu quero concluir com a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Os irmãos se lembram que Paulo tinha um espinho na carne, né? Eu acho muito bonita essa experiência. Paulo, ele foi ao terceiro céu. Já pensaram que privilégio? Ele disse: eu não sei se foi em visão, se foi pessoalmente, mas eu fui lá. E ele diz assim: para que eu não me orgulhasse das visões, Deus me colocou um espinho na carne. Ele tinha problema visual, né? E ele orou várias vezes, orou 3 vezes a Deus para que Deus removesse o espinho. Mas aquele espinho era para abater a sua tendência ao orgulho. E aqui encontramos em 2 Coríntios 12, por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quer dizer isso, irmão? O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu reconheço que eu não sou nada, eu posso ser tudo pela graça de Deus. Quando eu penso que eu sou tudo, eu não sou nada. Disse Paulo: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando eu reconheço que não posso, Deus me dá a sua graça para que eu possa. Quando eu penso que eu sou alguma coisa, eu estou escapando da graça de Deus. Minha vida é um fracasso. Então, meu irmão, nossa vitória está em nosso reconhecimento. Quando sou fraco, então é que sou forte. Que essa seja a minha experiência, a nossa experiência. Amém.